Olá, residentes! Nesta videoaula, irei falar a respeito das políticas públicas para a conservação dos recursos naturais. As políticas públicas ambientais podem ser definidas como um conjunto de objetivos prioritários e medidas designadas para regular as interações dos sistemas sociais com o ambiente biofísico e construído. Esse conjunto de metas estratégicas e instrumentos de política abrange as dimensões da conservação, restauração e gestão ambiental. Partindo do princípio de que a reprodução dos sistemas ecossociais depende, num horizonte de longo prazo, das limitações e das potencialidades do meio natural, uma política ambiental tomada em sentido amplo implica a consideração do amplo conjunto de regras sociais que governam a apropriação e os usos que diferentes atores sociais fazem da base de recursos naturais, do espaço e do habitat, em contextos históricos específicos. A política pública pode ser vista sob diversos vieses: processos dinâmicos entre atores, como tomada de decisão, a interação entre atores e instituições, as etapas de formulação, avaliação e implementação de projetos, e outros componentes não menos relevantes. Vale destacar que a atual política ambiental brasileira e paranaense é pouco articulada com as diversas políticas produtivas, tais como a agrícola, a florestal, a mineral, a urbana e a energética, gerando impactos negativos diretamente nos ambientes naturais e, consequentemente, acaba impossibilitando uma relação harmônica das políticas setoriais produtivas. As políticas públicas voltadas ao meio ambiente possuem certa complexidade, além de que o caráter interdisciplinar de tais políticas acaba gerando um tratamento fragmentado dos problemas que envolvem o aspecto ambiental. A elaboração e a inserção de políticas ambientais possuem a dependência de uma cadeia de agentes sociais, em que os elos englobam o Estado e agentes públicos, a academia, os cientistas, os setores econômicos, os meios de comunicação, a sociedade civil organizada e a população em geral. Há na literatura autores que argumentam que a conservação dos processos ecológicos é a peça-chave para a formulação de políticas ambientais e que tais processos sustentam a função dos ecossistemas. Portanto, quando os processos naturais são rompidos, os ecossistemas podem não ser mais capazes de se autossustentarem e funcionarem adequadamente. Dessa forma, urge a necessidade de incorporação de uma estrutura com caráter sistêmico nos processos de decisões políticas e econômicas, para que se leve em consideração as implicações dessas escolhas sobre a rede de relações que se operam no âmbito dos ecossistemas. Os processos naturais, tais como os ecológicos, os geológicos, os hidrogeomorfológicos, dentre outros, servem de suporte básico para a manutenção da vida e do equilíbrio ambiental que a própria natureza realiza. Convém mencionar, diante desse contexto, que a conservação da natureza difere substancialmente da preservação da natureza. Enquanto a conservação está intimamente atrelada ao uso racional dos recursos naturais, a preservação associa-se a uma visão mais radical em relação à natureza. Nesse sentido, a preservação pressupõe o uso ínfimo, apenas para fins de subsistência da vida. Um exemplo: quando da criação do Parque Nacional de Yellowstone, em meados do século XIX, esta área protegida foi criada com a intenção de apenas realizarem-se observações da paisagem, com intervenção antrópica zero. Portanto, são duas as principais correntes de pensamento que fazem parte do ambientalismo contemporâneo: a preservacionista e a conservacionista. Porém, é interessante observar que ambas são vistas como contrárias, com concepções de natureza distintas sob o ponto de vista epistemológico. Outro aspecto relevante é que as mesmas possuem subdivisões. Por exemplo, dentro do conservacionismo, temos os socioconservacionistas, uma espécie de subcorrente em que o elemento humano possui importância fundamental para quem é adepto desta linha de pensamento. No Brasil, as diferentes políticas públicas existentes refletem as diferentes correntes de pensamento e as forças políticas que contribuíram para que as mesmas fossem criadas. Por exemplo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lei federal que rege nossas áreas protegidas, possui uma característica de ser socioconservacionista. Durante a década de 1990, quando esta era ainda um projeto de lei e tramitou no Congresso e no Senado,
a força política dos ambientalistas e até mesmo de alguns políticos socioconservacionistas preponderou, e a mesma acabou sendo formulada de acordo com a linha de pensamento destes atores sociais. Mais recentemente, em 2012, quando foi promulgado o novo Código Florestal Brasileiro, a bancada ruralista, representada pelos desenvolvimentistas, foi quem preponderou, tornando esta lei antagônica aos pressupostos defendidos tanto por preservacionistas como por conservacionistas. Em relação a este item do Restec, seria isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!